Salve, salve, otorrinos de todo o Brasil. Meu nome é Rafael, sou um dos hosts aqui do Otorrino Talk. E hoje nós vamos começar um quadro novo com vocês, que é Em Busca do Fellow. A gente vai entrevistar pessoas que fizeram fellowship em grandes instituições aqui de São Paulo e fora de São Paulo também, que é um desejo que nós temos, para poder mostrar como é que foi a trajetória delas até elas conseguirem atingir essa subespecialidade dentro da otorrino. A gente sabe que cada vez mais as pessoas têm procurado se especializar dessa forma e eu acho que esse quadro vai contribuir bastante para você que está em busca de melhorar o seu currículo e melhorar suas atividades como médico e como otorrinolaringologista. Antes de tudo, sempre agradecer ao nosso grande patrocinador, a Ferrari Medical, uma empresa muito sólida, com mais de 50 anos de história, que trabalha com materiais cirúrgicos de excelência, tanto na parte de rinologia quanto na parte das cirurgias laríngeas. Nós conhecemos a família inteira que faz parte dessa empresa, é uma empresa idônea e de muito tempo de história, e vai ficar um QR Code aqui no canto superior da tela, o contato para vocês poderem falar diretamente com os assessores da Ferrari e poder adquirir os produtos dela. Sem mais delongas, Brunão, fala aí pra gente qual é que vai ser a nossa convidada de hoje. Então, salve para todos. Hoje a gente está aqui com a Raíssa Albuquerque. Raíssa é médica pela Universidade Federal de Pernambuco, fez residência em otorrino no HC da USP aqui de São Paulo e atualmente ela faz fellow de cirurgia plástica facial também no HC. Então, Raíssa, obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos conversar um pouquinho sobre como é a sua rotina, como é o seu fellow, tá? Obrigado por estar aqui com a gente. Claro, eu que agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui falando com vocês, Rafael e Bruno. E vamos embora, podem mandar. Ótimo. Então, gente, a gente quer começar esse quadro justamente perguntando ali um pouquinho da história da pessoa, né, para poder entender um pouquinho mais de como que foram os seus inputs ali para você pensar em fazer otorrino. Então, como é que foi assim para você? Você saiu da faculdade, foi para escolher a sua residência. Como é que foi essa escolha para você? O porquê da otorrino e depois o porquê que você decidiu pela plástica facial? Eu sempre, na minha vida, acho que todo mundo esperava um pouco que eu fizesse otorrino, porque minha mãe também é otorrino. Mas desde o momento que eu decidi fazer medicina, eu nunca quis, vou ser otorrino desde o começo e fechada nisso. Eu passei por várias especialidades, tanto clínicas, na maioria clínicas, na verdade. E aí, quando foi no internato, eu percebi que eu gostava mais de cirurgia. Pensei um pouco em cirurgia geral, mas a rotina da cirurgia geral não cabia muito no que eu queria para minha vida. E aí, quando eu tive no internato, antes do internato, quando eu tive a disciplina de otorrino, eu percebi que eu tinha muita afinidade pelo assunto. Gostava de estudar, era um assunto que eu conseguia aprender, que eu conseguia desenvolver raciocínio muito tranquilamente. E aí, durante o internato, no rodízio, eu fechei o diagnóstico que eu queria fazer otorrino. Por ser uma especialidade que me dá a parte de cirurgia, né, que eu sempre gostei muito, mas também tem a possibilidade de eu poder fazer o que eu quiser. Então, minha mãe, por exemplo, ela não faz cirurgia, ela só é clínica. Ela faz só otorrino clínica. Então, se um dia eu enchesse o saco de fazer cirurgia, eu tinha bastante área para fazer só consultório. Ou então, poder fazer exames como bera, nasofibro, laringo. Então, assim, você tem muita carta na manga. É uma especialidade que você não fica entediado, se você não quiser. Você tem a possibilidade de ir por vários caminhos e isso me atraiu bastante. Sim, ótimo. Acho que isso é uma das coisas que atrai quase que todas as pessoas mesmo para nossa especialidade, né? Sim, é uma das grandes vantagens dela, né? Sim, é muito completa nesse sentido, né? E realmente traz esse arcabouço ali de propedêutica, de exame, de perfis de pacientes diferentes também, né? A gente não atende só criança, a gente não atende só idoso, não atende só adulto, né? Realmente torna a rotina muito mais relevante. E que bom que você teve um belo exemplo ali da sua mãe, né? Poder seguir uma carreira em comum com ela, né? Imagino tanto que deve ser gostoso você ter essa coisa em comum, assim, com seus pais, né? O Bruno também, né? Tem um pai médico, mas é cirurgião. Para mim, eu nunca tive, assim, esse contato, mas eu imagino tanto que deve ser legal, deve ser prazeroso. Nossa, eu digo que o cheiro de hospital, para mim, é uma coisa deliciosa, assim. Eu sinto Sério? assim, o cheiro do ar-condicionado de hospital, que eu acho que era o cheiro do jaleco da minha mãe. Cheiro de casa, né? De ar-condicionado do hospital. E aí eu acho muito gostoso, assim, aquele cheirinho de ar-condicionado. Quando você entra no hospital, assim, eu amo. Nossa, que legal, cara. Olha só pra você ver o tipo de coisa que te remete à infância, assim, né? Tipo, do ambiente hospitalar, né? Então você estava totalmente inserida já no caminho, né? Foi uma coisa quase que não tinha outro jeito. Natural, né? Não tinha outro jeito. E depois, como é que foi essa questão da sua residência lá na USP São Paulo, né? Que, poxa, uma baita referência ali quando a gente pensa na otorrino brasileira. Como é que foi ali sua rotina de residência e o que te levou ali aos poucos ir para a plástica facial?
Então, assim, começou com minha escolha, né, para vir para São Paulo. Em Recife, a gente tem grandes residências de otorrino. O UFPE tem uma HC de lá, tem uma Gamino Magalhães, o IMIP. Mas, assim, eu sempre tive o desejo de ter uma experiência num local diferente, né, que seria São Paulo, um grande centro que tudo tem aqui, todos os cursos acontecem aqui, movimenta tudo aqui. E já escolhi para a USP, eu já também tinha na minha cabeça que se eu quisesse fazer um fellow depois, eu já estaria no caminho certo. Então, foi por isso que eu escolhi ir para lá, dentro das residências que eu passei aqui em São Paulo. Acabei indo para lá também, além de admirar muito a instituição, né? E plástica era uma coisa que nunca cruzou na minha cabeça no começo. Eu sempre gostei muito de criança. Então, eu ficava pensando, otorrinoped, ou então mais na área de otologia, né? Que tem muita questão de implante coclear com criança. Eu gosto muito, minha mãe trabalha com reabilitação auditiva também. Então, é uma coisa que eu gostava bastante. Mas durante tem gente que entra, né? Vou fazer plástica. Tem gente que já entra no otorrino, R0 ainda, e já tá falando pra todo mundo que vai fazer plástica. Eu não fui assim. Então, no R2, eu comecei a ter o primeiro contato com a plástica, os ambulatórios de plástica facial. Comecei a fazer a cirurgia de otoplastia, que eu não acho que não tem ninguém nessa vida que fala que fez uma otoplastia e não gostou de fazer uma cirurgia. Com certeza. Uma cirurgia muito gostosa. Sim. E aí eu comecei a me identificar com o assunto, assim. Tem gente que vai para o ambulatório de plástica, é uma coisa até que eu falo, quem está escolhendo o que é que vai fazer, assim, não é só ver a cirurgia. Acompanha o ambulatório, porque o paciente da plástica, ele é um paciente totalmente diferente das outras áreas de otorrino. Então, você tem que se identificar com o assunto, você tem que se identificar com o raciocínio, com o tipo de paciente. E eu acabei vendo que eu gostava muito. Que eu não só gostava de fazer procedimentos estéticos em mim, que eu também tinha interesse de fazer nas pessoas. Um ótimo ponto isso daí, né? Eu que sempre fui muito vaidosa, mas aí eu percebi que eu gostava de transformar isso no trabalho. Já vai só à frente, né? Então eu comecei a ver que eu tinha muita afinidade em estudar pelo assunto, muita afinidade pelo ambulatório, e isso aquilo foi despertando um interesse em mim. E no R3 eu consolidei isso. Fazer a rinoplastia pra mim foi muito prazeroso. A primeira não, a primeira sempre é uma coisa meio pânico, né? Porque eu acho que ninguém tem destreza suficiente para fazer uma rinoplastia assim difícil, de primeira. Não, e até mesmo entender a concepção anatômica mesmo, né, por si só, né, uma das anatomias mais ricas que a gente tem, né? Sim. Se você pensar, quase todas as estruturas elas têm elas têm uma certa estabilidade em termos de estrutura, né? Quando a gente fala de nariz, se você olhar para nós três aqui, para os outros convidados que a gente traz, todo mundo vai ter nariz diferente um do outro, né? Então, realmente a diversidade anatômica é gigantesca, né? Então, as formas de você poder abordar o nariz mudam muito. E é uma área que as pessoas não estudam muito durante a residência, assim. Pelo menos eu não estudava muito. Ninguém fica, assim, parando para estudar plástica a fundo. Sim, Ou então, assim, você vai operar endonasal, você tá ali no primeiro contato no R1 já, faz uma turbinectomia, segura uma ótica. Quem lhe ensinou a abrir um nariz, assim, de você começar a abrir um nariz, por exemplo, no R1? Ninguém faz isso. Realmente. Então, desenvolver essa habilidade é difícil, mas me apaixonei logo no começo. E uma outra questão que eu vejo também, não sei se você compartilha disso, é que eu acho que quando a gente pensa na plástica facial, principalmente na rinoplastia, a gente acaba colocando um cirurgião ou quem está te ensinando ali na posição de quase como um artista, né? Sim. E quando você pensa em arte, você pensa em algo que é muito... poxa, a pessoa já nasceu com aquilo e etc, né? Você não pensa com uma coisa que você tem passo e mais passos para você poder chegar até um resultado, né? Sim. Você própria pensar é técnica cirúrgica como qualquer uma outra, né? Que tem os seus enxertos mais pré-definidos, né? Ainda mais hoje com a rinoplastia estruturada, a gente vê que com um arcabouço ali de algumas técnicas e alguns enxertos, você consegue dar bons resultados em boa parte dos seus narizes primários, né? Então, para quem estiver pensando em fazer plástica, gente, nossa, será que eu nasci com dom para isso? Cara, esquece, velho. Você vai falar que você tem dom quando você tiver seus 500, 600 casos. Porque aí você vai poder falar que nossa, esse aqui é meu toque pessoal, né? É assim que eu gosto de fazer. Mas quando a gente está começando, técnica cirúrgica como qualquer uma outra, né? E é muito prazeroso, assim. É uma cirurgia muito longa, então realmente você tem que gostar muito. Eu sempre tive pouca paciência, às vezes, em cirurgias longas. E eu percebi que quando eu estava fazendo uma rinoplastia, apesar de durar, sei lá, no começo durou umas 6 horas, né? Eu estava ali totalmente concentrada, não passava mal, não ficava estressada porque estava ali há tanto tempo. Na verdade, eu tenho um problema quando eu estou operando que eu esqueço muito do tempo. E aí, tá acabando o tempo da sala cirúrgica. Mas, então eu percebi que era por isso que eu deveria fazer aquilo, porque era uma coisa que eu fazia com muita tranquilidade, fazia com muito prazer e gostava mesmo. Nossa, legal. Você vê a cirurgia mesmo longa, o tempo passa, é leve, né? Tranquilo.
Se for fazer outra cirurgia, assim, com tempo longo, já começa a ficar impaciente, passar mal, pressão cai. Aquele negócio todo. Sim, ótimo. E então foi mais ou menos ali no R3 ali que você definiu essa Foi. questão de fazer o fellow, né? E aí, poxa, a gente sabe o histórico, assim, o retrospecto da plástica facial da USP, né? Acho que para quem estiver assistindo, né, se tiver curiosidade de saber, é um dos poucos lugares onde se realmente faz plástica facial de uma maneira bem completa, tá? Se você puder contar nos serviços de fellow de rinoplastia / plástica facial do Brasil, numa mão você não consegue juntar serviços que realmente fazem plástica facial, né? E na USP São Paulo é um deles. Sim. E conta pra gente um pouquinho como é que foi a questão do poder entrar dentro do fellow. Como é que foi o processo seletivo? Como é que foi tudo isso, assim, pra você poder chegar até lá? Tá, eu trouxe uma colinha, porque eu sei que vocês vão querer muitos detalhes. Ótimo. Então, o nosso fellow, todos os fellows da USP, na verdade, são divulgados no site da Faculdade de Medicina da USP, pela complementação especializada, que é o CSEX. Então, se você botar no Google lá, FMUSP, CSEX, é um site um pouquinho chato de vasculhar, mas é lá onde eles divulgam todos os fellows, tá? Então, oftalmo, otorrino, toda inscrição é feita por lá. Tanto a data, acho que fica fica um tempo de inscrição, acho que é uns 3 semanas, quase um mês, assim. Então, começa em outubro a inscrição e vai acabar no começo de novembro, por exemplo. É uma coisa assim. A gente vai colocar disponível para vocês no link embaixo no YouTube, né? Como é que vocês fazem para ter acesso a esse site também. Eu te mando o link A gente vai conseguir colocar isso para vocês site. também. Pra vocês verem, é um processo transparente, né? Esse é um dos primeiros pontos que eu acho que vale a pena colocar. Sim. E dali para frente, como é que é essa questão depois que você entra lá no site? Aí é divulgado pelo site, né? Você fica acompanhando, esperando quando vai sair o dia da inscrição. E a inscrição, ela custa em torno... É uma inscrição um pouco cara, mas é em torno de 600 a 650 reais. Fica nessa faixa ali no meio. E aí, a prova, ela acontece geralmente final de dezembro, começo de novembro. Não. Começo de novembro... Não. Ai, peraí. Começo de dezembro, final de novembro. Isso. Desse ano, foi no começo de dezembro. Foi na primeira semana. Foi uma prova que esse ano tiveram bastantes inscritos. Eu acho que foram 24, 25. 24 inscritos. Sempre bem concorrido, né? Algumas faltas no dia, mas é uma prova com muitos inscritos. E no dia da prova, vão ter 2 fases. Uma que é a prova mesmo e a outra que é a entrevista. Aí a prova depende de quem faz. Mas geralmente ela mescla tanto questões fechadas, né, múltipla escolha, quanto questões abertas, até mesmo discursivas, assim. Algumas mais diretas, algumas não, que você tem que escrever bastante. Então vai depender de quem faz a prova, do estilo da pessoa. Geralmente são nossos chefes ou preceptores que fazem aquela prova mesmo. E aí, depois da prova, tem a entrevista com os chefes. Então, é uma mesa parecida assim, como entrevista de residência, que eu acho que a maioria de nós teve que fazer, né? Então, aí vai ter uma entrevista com os chefes e você tem que entregar... Desculpa, esqueci de falar essa parte. Antes desse processo, você já entrega seu currículo. Tá? Ou pessoalmente, ou por e-mail, eles dão essas 2 opções, geralmente. Mas dá pra entregar... Você entrega o currículo para a secretária da otorrino. E os chefes, quando você entra na entrevista, eles já estão em posse do seu currículo. Perfeito. Vai poder analisar ele, então. E esse currículo você entrega antes de forma digital mesmo? Você manda para eles? Então, no meu ano me deram a opção. Eu acho que esse ano agora também deram a opção. Ou você entrega, ou você manda um e-mail, ou você entrega físico, né? Na minha época eu mandei por e-mail mesmo, tudo ok. Teve gente que mandou físico, várias coisas de qualquer um. Pra eles já analisarem um pouco antes, né? Pra ter uma entrevista mais objetiva também. Isso, eles já estão com seu currículo na mão, assim, é bem tranquilo. E todas essas fases são feitas no mesmo dia, né? A Isso. prova com análise curricular no mesmo dia. Isso, era a mesma hora. Então, sempre vão ter ali, pelo menos, questões objetivas, questões abertas e a análise curricular. É meio padronizado o número de questões que tem? Olha, eu acho que não. Acho que depende. Não, acho que varia, na minha prova, acho que foram quase 20 questões. Já soube de pessoas que foram umas 12, 14. Então, assim, acho que realmente varia de quem tá fazendo a prova. Sim, sim. Vai mudando, assim. Esse ano acho que foi o Doppel, o cara preso, né, que fez a prova. Então, os chefes ajudam também, às vezes os preceptores, varia muito. Não tem... Mas questão fechada tem, aberta também. Aberta também tem, né? E geralmente a média ali dos pessoas que passam, você tem mais ou menos ideia de quanto que o pessoal tira, assim, geralmente? Não. A média é muito alta, assim, muito... Olha, não tenho ideia de quanto foi que cada um tirou esse ano, no meu ano, até porque quando eles divulgam, assim, não divulga a nota Eles não divulgam pessoal. isso nota, né? Mas, assim... A concorrência é puxada. muito... Né? Eu sei que pra você, pelo menos... Tem um grupo de pessoas que vão muito bem e vão muito bem mesmo, de quase fechar a prova, sabe?
É que esse ano o DOP botou algumas questões mais difíceis, pelo que eu soube, mas assim, o pessoal que foi bem, assim, quase fechou a prova. Então, e é um grupo que vai bem, que é um grupo que tá ali na briga, todo mundo junto. Então, eu acho que o currículo, no final das contas, também tem um peso, mas Pesa assim, bastante. a prova, nossa, é primordial, assim. Eu acho que é um dos fellows, pelo menos que eu vejo falar das pessoas, assim, em relação à plástica, que a prova pesa muito. Muito, muito mesmo. Sim. E são 4 vagas, né? 4 vagas. Ano passado foram 5, porque teve uma vaga de estrangeiro. Mas no meu são 4, esse ano abriram 4. E aí, geralmente abrem 4. Não sei se ano que vem vão mudar. Se aumentar o número de cirurgias, muda o Manifelo, mas não sei, assim. Mas o tradicional são 4. Então. Ótimo. Perfeito. E uma coisa que o pessoal também sempre fica em dúvida nessa parte, durante esse processo que presta a prova, poxa, entra pessoas de fora da instituição, né? Por exemplo, você foi uma pessoa que fez HC durante a sua formação como otorrino, e você chega a ver outras pessoas que não fizeram residência no Hospital das Clínicas entrar também no Fellow, que essa é uma dúvida que eu acho que muitas pessoas ficam, né? Pensa, poxa, será que é tudo pessoas da casa, né? Adianta fazer prova lá? Será que vale a pena fazer? Como é que você tem visto a sua experiência até agora? Olha, esse ano entrou gente que não era da casa. Na verdade, a maioria não é da casa. Esse ano só tem uma fellow que era da casa, os outros 3 nenhum fizeram otorrino lá no HC. No meu ano tem gente que não é da casa, todo ano tem alguém que não é da casa. E eu acho muito engraçado essa questão assim, porque realmente, como eu falei, a prova ela tem muito peso. Esse ano teve gente da casa que não entrou, por exemplo, entendeu? Teve gente que não era da casa, que a nota foi muito boa e entrou. Sim. Então, deixou de entrar gente da casa esse ano. Então, não é aquele negócio que, só porque é da casa tá garantido, nunca vai ser. A prova conta muito. E eu acho engraçado que o Henrique, ele falou pra mim, que é o meu F igual, né, que não é da casa. Eu conheço o Henrique, trabalho junto com ele em alguns lugares. Ele falou que ele nem ia fazer a prova, que tava bem estimulado, assim, não vou fazer, que só passa quem é da casa, tem muita gente da casa querendo e tal. E aí ele falou que uma chefe falou, olha, faça, porque se você não fizer e alguém que não é da casa passar, você vai ficar, putz, podia ser eu. E realmente ele fez e passou. Passou, né? Então, assim, prestem bastante atenção nisso que a gente acabou de falar aqui agora. Se você tinha algum medo de prestar a fellow de plástica facial lá no Hospital das Clínicas, aqui da USP, saiba, preste, cara, vale a pena. A gente teve esse ano 4 pessoas entrando, das quais 3 não foram residentes de otorrino dentro da USP São Paulo, né? 3 pessoas de fora. E isso porque pessoas de dentro da casa não ficaram, né, dentro das vagas. Ou seja, a prova realmente conta muito ali dentro, gente. E é um processo seletivo que acho que ao longo desse período que eu acompanhei é realmente transparente, tá? Se você realmente for bem, for dedicado e conseguir montar um currículo adequado para poder entrar na instituição, você vai conseguir. Cito o exemplo, por exemplo, do Lucas, que entrou aqui agora, que é um amigo meu, pessoal meu, você também conhece ele. Poxa, ele bateu na trave no seu ano, ele ia entrar junto com você. O cara deu um gás absurdo, né? Ele estava lá dentro todos os dias da instituição praticamente, toda semana ele estava lá estudando muito. E esse ano ele cravou o lugar dele lá, né? Uma pessoa que fez residência na BP, que fez faculdade na UFTM, lá no Triângulo Mineiro, e conseguiu cravar seu lugar. Então, assim, tem lugar para todo mundo, gente. Não desistam de fazer esse tipo de prova por esse tipo de receio. Já vi muita gente com esse tipo de receio e, às vezes, você é pequena frente a uma situação dessa, né? E não precisa. Sim. Né? E não precisa. Ótimo. E, poxa, passando dessa fase super tensa, né? Assim, como que você conseguiu entrar? Como é que é a rotina lá dentro? Como é que se desenrolou? Como é que foi essa questão da semana a semana? Assim, é um fellow muito concorrido, mas não é um fellow tranquilo, não. É tranquilo comparar com fellow de, sei lá, de bucofaringologia, que tem sobreaviso, etc., ou de rinologia. Mas não é um fellow que também é super tranquilo, porque a gente tem atividade de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, tem alguma coisa da plástica acontecendo sempre, tá? Não necessariamente todos os fellows vão ter que estar lá todos os dias. Mas a gente tem atividades. Então, tem semanas que eu vou praticamente todo dia para o Hospital das Clínicas. Tem semana que eu não vou. Mas segunda a sexta é uma coisa até que eles deixam bem claras durante as entrevistas, que durante a semana a gente tem atividades todos os dias. Então, é dedicação ao fellow durante a semana. Claro que não é que a gente vai ter o tempo todo ocupado. A gente consegue organizar, e tem dia que só tem uma cirurgia, então só vai um grupo de fellows. Um F2, um F1. Tem dia que tem que estar todo mundo lá praticamente o dia inteiro, que é a quarta-feira. Então, assim, o que não dá é pra você, tipo, toda quarta-feira eu vou ter livre. Não vai ter.
Toda sexta-feira eu vou ter livre, não vai, tá? Não tem como a gente fechar o negócio. Não deixo de trabalhar durante a semana. Não teria, tipo, um dia de day off, assim, durante a Fixo, semana? não. Né? Ou um dia que você consiga pegar um trampo fora fixo pra trabalhar também durante a semana. Olha, toda semana não. Tem como se organizar com seus fellows pra revezar. Por exemplo, terça à tarde tem que ficar 2 fellows no HC, então 2 podem pegar fora, por exemplo. Só um exemplo assim. Dá pra se organizar isso, mas tem que ser um pouco flexível, entendeu? Por exemplo, mas na terça agora vai ter que precisar de um fellow a mais, ou então o outro entrou em férias. Tipo, você tem que conseguir passar seu trabalho, entendeu? Então não dá pra ser aquele trabalho, tipo, toda sexta-feira eu não posso faltar à tarde, não tem como. Sim. Você pega a escala do HC e acima dela, que os preceptores eles liberam as escalas da gente toda semana, todo mês, e acima dela, aí você pode pegar alguma coisa por fora. Mas, tipo, não dá pra dizer, hoje eu não posso ir, não quero, não vou faltar porque é meu dia de trabalho fixo. Tipo, isso não existe, entendeu? Sim. É justo. E como é que funciona assim durante a semana? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, assim, em geral, ou muda muito ao longo da semana? Não, muda pouco, assim. As segundas-feiras, geralmente, a gente divide entre ou é uma cirurgia de F2, né, de fellow do segundo ano, ou uma cirurgia de R3, tá? E aí, essa cirurgia de R3, o F2 que orienta. E a cirurgia de F2, na segunda-feira tá vindo a doutora Rebeca, que não sei se vocês conhecem, Rebeca Loureiro, ela vem e a maioria das vezes a gente usa o piezo para fazer cirurgias na segunda-feira. Legal, você tem contato com piezo, então, durante Sim. a residência, ótimo. Inclusive, a nossa residência comprou um piezo, né? Legal. A Otorrino USP comprou um piezo ano passado e agora tá começando a dar uso, mas a gente usa também de alguns colegas que contribuem para isso, porque a gente tem os chefes fixos e tem aquelas pessoas que vão orientar as cirurgias. Então, a doutora Rebeca, por exemplo, é uma dessas pessoas que vai lá na segunda-feira orientar os fellows do segundo ano. São professores colaboradores. Então, na segunda-feira, a gente tem 2 atividades que variar ou uma ou outra. Aí, na terça-feira, a gente tem de manhã a RGF, né? Que é a reunião geral da face, que aí são todos os fellows, que é aquele ambulatório com 80 pacientes, que é pós-operatório, indicação cirúrgica, tira as fotos, é basicamente isso, a reunião geral da face. Na terça-feira, a gente também tem a aplicação de toxina botulínica para pacientes com paralisia facial periférica. E na RGF. Aí, isso de manhã. Aí, à tarde, a gente vai ter o autoplastia de R2, que é o residente do segundo ano faz autoplastia, e aí o fellow do primeiro ano orienta esse residente na autoplastia. E tem também, que é uma coisa que todos os fellows do HC têm que fazer, né? Porque o fellow do HC a gente paga um valor muito pouco, assim, acho que é R$130 por mês. Mas a gente tem que fazer algumas coisas. E aí, uma delas é o trabalho, que é o AGS, que é um ambulatório geral de otorrino. A gente atende pacientes que foram encaminhados para otorrino, alguns que a gente acompanha, e faz um ambulatório geral de otorrino à tarde. Então, tem as atividades obrigatórias pelo fellow, tá? Que fogem um pouco da plástica. Mas isso todo mundo faz. Zumbido, otoneuro, todo mundo que é fellow do HC ganha esse espetinho. Pra quem não conhece, espeto é um termo HCiano, assim podemos dizer, né? Termo que a pessoa usa muito no HC, que a gente chama bastante de funça, né? É aquela obrigação indesejada. Não é todo mundo que gosta, aquela entubada, você acaba recebendo. Exato. Mas faz parte, né? Todo lugar vai ter as suas. Normal. O nosso é terça e quarta, são esses AGS à tarde. E aí, na terça, é basicamente isso. Na terça, a gente também tem um SVO, que é... A gente seca junto com o pessoal da rinologia, mas é basicamente para treinar de secar a costela. Legal. Tirar a costela. Isso que eu ia perguntar, né? Porque geralmente não pode, né? Se alterar a anatomia externa do cadáver, né? Mas vocês vão lá para poder aprender a tirar a costela. Isso. Muito interessante. O nariz fica no nariz, lá em cima. Conheço e a gente tira na poucos costela. lugares que os fellows de rinoplastia vão fazer atividade de SVO. Muito legal. Legal. É legal E mesmo. costela é um passo... No começo, assim, o pessoal apanha muito, né? Tipo assim, muito, muito lento, né? Torna a cirurgia mais morosa. Pelo menos uma hora e meia mais de cirurgia. Ter o passo da costela, e vocês poderem treinar isso, acho que... Nossa, formidável, eu não sabia disso. Bem legal. É legal mesmo. E o SVO fica na frente, né, da instituição também, né? Então é muito prático, né, pra vocês. A gente vai lá, o pessoal do grupo da rinologia já preparou o corpo, tudo certinho, a gente só vai dissecar. Chega pra parte boa, né? Legal. Aí, isso foi na terça. Na quarta, a gente tem... na terça de manhã, eu esqueci de falar, a gente tem atividade teórica do fellow.
toda terça, antes de começar a reunião geral da face, a gente tem uma aula do fellow, que geralmente é algum fellow que apresenta. Às vezes é um professor convidado, alguém de fora que vai lá apresentar, né? Essa semana foi até o Christian do Equador, que foi lá. Então, de vez em quando, a gente tem algum professor externo do Brasil, ou então até convidado internacional. Mas no ano básico é a gente. E a gente vai apresentando vários, assim, tudo. De nariz, de face, tem aulas para tudo. E aí, na quarta de manhã, a gente começa com o Journal Club, que é um clube de revista da gente, em inglês chique. Só que não é só da Otorrino USP. Tem vários outros fellows, assim, o Fellow Ceará, o Alessandro participa, a Flávia, vários ex-colaboradores do HC, então acaba sendo bem legal, assim, vários chefes presentes, acaba ficando uma discussão legal. Porque, por exemplo, hoje eu apresentei um artigo de uma técnica que eu não conhecia, mas o pessoal já tinha experiência aí, então no final eles discutiram. Então, toda segunda-feira, na quarta-feira, a gente tem a apresentação de artigo. Aí, depois tem reunião geral da face, também para algumas pessoas. Para outras pessoas, na quarta-feira, a gente tem, tem cirurgia. Então, tem a cirurgia da quarta, que ela pode ser ou uma cirurgia de chefe, né? Nossos chefes têm horário cirúrgico lá, ou uma cirurgia de F2. Aí, a cirurgia de F2, no caso, quando acontece, é uma cirurgia com costela, que você pode botar com costela. E cirurgia de chefe, nesse dia, geralmente é uma ritidoplastia, né? Um lift de terço médio, alguma coisa de face. Ou então, eles também estão querendo colocar cada vez mais algumas coisas de reconstrutora mesmo, alguma coisa que foge muito daquela estética básica, como você falou. É um fellow de plástica facial. Sim. E a ideia do nosso chefe é cada vez mais colocar plástica facial no fellow, tirar mais a parte só de rino para colocar mais plástica facial. Então, também tem essa pegada, né? Se é uma pessoa que, eu só quero fazer rino, lá a tendência é que cada vez mais a gente tenha coisa de reconstrução, feminização facial e etc, sabe? Então, na quarta-feira de manhã tem isso. Também tem cirurgia de F2, que é uma sala que a gente coloca a blefaroplastia, lift de sobrancelha, essas coisas. Que no começo do ano é mais de F2, no final do ano o F1 começa a fazer algumas também. E, mesma coisa, tem o AGS à tarde. E quinta-feira a gente tem cirurgia de R3, cirurgia de Fellow 1, geralmente. E na sexta-feira, às vezes reveza, às vezes tem duas no mesmo dia. E na sexta-feira, quinta é só isso, sexta-feira a gente tem ambulatório de autoplastia com R2 e duas salas cirúrgicas de rinoplastia. Que são cirurgias do F1? Não, na sexta-feira é do F2. No F2. No F2. Então, resumindo assim, são quantos horários cirúrgicos na semana, em geral? Geral, para sala cirúrgica para plástica? Isso. Segunda tem um. Terça a gente tem da autoplastia, né? Que é mais pro residente, né? Não é tanto pra gente. Você tá aprendendo isso. 2. Aí na quarta a gente tem 2 cirurgias, 3, 4. Na quinta a gente tem 1 ou 2 salas, dependendo. 6, 7. Não, 5, 6. E uns 8 horários por semana. Ótimo. Nossa, bastante. Um fluxo bem alto mesmo. Já foi melhor, viu? Nossa, pré-pandemia era melhor. E como que é essa questão? Você falou sobre essas diferenças de cirurgia de F1 e de F2. Para quem tá em casa, assim, às vezes não entende muito bem como é que é isso, eu também não entendo. Como é que é feita essa divisão? O que é considerado uma cirurgia de F1 e de F2? A gente faz isso durante a indicação, né? Na RGF, que eu falei na reunião, a gente vai ter as indicações e aí vai vendo o grau de dificuldade. Por exemplo, aquele paciente que é uma pele mais fina, uma cirurgia que tem mais chance de marcar, ele não vai ficar pro R3, né? Ele vai ficar provavelmente para algum fellow já, ou é fellow 1 ou fellow 2. Paciente que é cirurgia costela, sempre é fellow 2. Extracorpórea, alguma coisa assim, um desvio anterior muito ruim, que tem que fazer uma extracorpórea, refixar, um nariz torto muito grande após trauma, alguma coisa assim. Nose, né? Um crooked nose, é mais para F2. E aí o R3 pega as cirurgias com os casos mais fáceis e o fellow 1 fica ali no meio. Aí tem os horários específicos e você vai marcando esses pacientes para fazer. Tem os horários específicos para cada um já. Boa, como que é, assim, de volume cirúrgico, assim, em geral? Como é que foi para você esse ano, né? Que a gente tá fechando praticamente o seu primeiro ano inteiro, que acaba aqui em março, né? Como é que foi, assim, para você de procedimento? O que você achou? Quanto que você conseguiu fazer, assim? O Fellow 1 a gente tá saindo agora, nós somos em 4, né? Por exemplo, o pessoal do outro ano passado eram 5, então acredito que eles tiveram uma perda aí. Mas nós somos em 4 e a gente tá saindo com uns 14, 15 rinos pra cada. Varia um pouco entre nós, assim, mas é mais ou menos a média. Dá um pouco mais de uma rino por mês
por pessoa. Uhum. A cirurgia de face, que a gente começa a fazer só no finalzinho, né, do ano, que a gente fez 2 cada um, eu acho. E o resto, assim, milhões de instrumentações, milhões de mão na massa, sem ser cirurgia minha. Que aí, na plástica facial, acho que isso conta muito, né? Não, bastante. Só de ver, Então, você já bastante. aprende muito, né? Você ganha repertório ali para o que fazer, quando for você, então... A tomada de decisão, né? Na plástica isso é bem importante, né? Assim, poucas coisas em termos de pontos, né? A quantidade de enxerto que você usa muda bastante o diferencial do enxerto e às vezes não é nem tipo, a parte técnica, né? Assim, de destreza manual, né? Mas a tomada de decisão na hora, assim, eu vou fazer isso, né? E às vezes você toma uma decisão baseada numa quantidade X de enxerto que você tem, né? Então você tem que saber orçar isso tudo ali, fazer um equilíbrio para poder fazer com que sua decisão realmente se repercuta num bom resultado para o paciente, né? Pois é, o Fellow 1 você assiste muita cirurgia, no Fellow 2 você orienta muita cirurgia, então acaba tendo essa parte. E no Fellow 2 é mais ou menos o mesmo tanto ou você acha que fica um pouquinho mais de Então, eu de volume? contei para vocês aqui como é que tá, porque eles liberam a escala mês a mês. Então, tem uma escala de março com os horários de março. Em março, nós vamos ter 8 rinoplastias para Fellow 2, ou seja, tem 8 horários cirúrgicos para Fellow 2, cada um de nós vai operar 2 vezes. E 4 horários, né, porque é toda quarta-feira, de blefaro, lift de sobrancelhas. Então praticamente duplica o volume cirúrgico do Fellow 1. Aí, mais pro final do ano, como eu falei, alguns horários acabam ficando com o Fellow 1 de face. Esse ano teve um mês, basicamente, que a gente fez... Acho que só teve uma cirurgia de face para Fellow 2 no mês, porque o Fellow 1 começa a fazer também. Então, no final do ano dá uma diminuidazinha, mas essa média mesmo. Isso, mais ou menos, por mês. Legal. Nossa, ótimo. O volume cirúrgico, assim, acho muito bom em comparação com a questão academicista muito forte que vocês têm lá. E não se iludam com volume cirúrgico por volume cirúrgico, tá? Tem muita gente que acha que assim, tem que fazer o tempo todo. Mas fazer sem orientação adequada, sem uma discussão de caso adequada, realmente não vai contribuir tanto para sua formação, né? Você ter que desaprender coisas erradas é muito pior, né? Então é mais fácil você fazer realmente um caminho que seja um caminho mais sólido assim, em termos de formação. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. E como é que é assim a sua relação com os preceptores? Assim, são os docentes mesmo que, às vezes, que fazem essa questão de orientar vocês ou são mais os assistentes / assim, fellows recém-formados, etc.? Varia muito, assim, como eu falei. O de R3 é Fellow 2 que orienta as cirurgias de R3. A de Fellow 2, aí na questão de face, a gente tem alguns professores assistentes que vão para lá orientar, né? Tem o Carlúcio, tem a Márcia, que estão indo lá fazer com a gente. Aí tem cirurgia que vem a Rebeca, que é uma ex-preceptora, que veio também para que veio fazer com a gente. Então, assim, tem cirurgia também com Caro Preso orientando. Da quarta-feira. E aí, na sexta-feira, a gente também tem ex-fellows que continuam como assistentes. Então, geralmente, assim, na maioria das vezes, tem um assistente com você. Tem alguém mais experiente lá lhe ajudando, tá? Assim, 90% das vezes. É um grupo muito, muito grande, né? Assim, né? Você tem gente para tudo quanto é canto, né? Assim, pra você poder te orientar, né? Então, acho que é muito bom, porque vocês vão ter uma diversidade, né? De formas diferentes que vocês poderem aprender, né? Conhecer a experiência de outras pessoas, né? Realmente acho muito legal. bastante. A gente vai variando, assim, quem vai orientando, a gente quer aprender como é que você faz isso, né? É legal ver maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, pensamentos diferentes, né? Isso agrega muito. E aí a gente acaba tendo um repertório. Fulaninho faz muito bem isso, vamos botar isso aqui com ele, que eu quero aprender a fazer essa técnica aqui com ele. Verdade. Então a gente consegue fazer esse jogo também. Alguns chefes que vão querer fazer mais preservation, outros que são só da estruturada, né? Realmente deve ser muito interessante isso mesmo, né? Você pegar a nuance de cada chefe assim, cara, isso aqui é cirurgia para marcar com esse cara. Exato. Agora essa daqui eu quero ver o jeito que ele faz, né? Então você vai começando a segmentar isso, né? Isso é uma lista de fellow, inclusive. Não só para a parte de plástica, né? Mas qualquer um outro, na verdade. Né? Quando você tem múltiplos assistentes dentro da mesma instituição, você quer realmente tentar extrair o que é melhor de cada um, né? E isso é uma lista que você vai pegando aos poucos, assim, né? Que na residência talvez você nem tenha muito disso, às vezes você nem tem opção de escolha, mas no fellow, com uma instituição tão enorme como é a de vocês, realmente essa opção é uma opção muito interessante, muito legal. É um ponto bem positivo lá. Poxa, acho que é uma avaliação, assim, pudesse dar uma nota pro fellow, assim, uma nota altíssima, né? Com certeza. 9, 10, sem sombra de dúvidas. A gente fica muito feliz por você, né? Sem sombra de dúvidas, você vai sair formado de uma forma brilhante, né? Já teve uma formação
como otorrino também Sim. brilhante, gigantesca, e agora no Fellow mais ainda. E, poxa, foi um prazeraço, Raíssa. Obrigado pela presença aqui obrigado mesmo por na ter conversa com a gente. vindo até. Prazer foi meu. Pode ter certeza que vai contribuir para muitas pessoas aí de casa, né? Igualmente, imagina o Henrique, que era o seu F igual, se ele tivesse tido a oportunidade de escutar o que a gente está acabando de falar aqui agora, né? Imagina se ele tivesse perdido a coragem de prestar a prova por conta do motivo daquele. E o que a gente quer fazer é justamente incentivar vocês, né? Vão lá, prestigiem a plástica facial da USP, né? Que é realmente uma instituição formidável. Se tiver interesse, vá lá e faça a prova, cara. Vale a pena, vale a pena de E além, assim, verdade. a gente tem cursos muito bons lá, sabe? A gente tem cursos que realmente são hands-on, assim, que o paciente faz a cirurgia... que o aluno faz a cirurgia do começo ao fim. É um ótimo contato, um ótimo jeito de ter contato lá. Tem o estágio opcional para fazer. Então, tem várias maneiras de conhecer. E, assim, eu fico muito à disposição de quem quiser falar comigo. Acho que depois daquele boteco que a gente fez, até um pessoal veio falar comigo e tal. Legal. Que e bom. eu respondo todas as perguntas. Então, se vocês quiserem, podem vir falar comigo, me mandar um direct. Eu respondo com o maior prazer. Fechado. Obrigado, Pessoal, esse foi um dos primeiros episódios que a gente gravou do Em Busca do Fellow. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer conversar com vocês, conversar com a Raíssa também. Forte abraço e até a próxima.